A graça e a paz do Senhor Jesus. Estou aqui mais uma vez para compartilhar com vocês mais uma reflexão da Bíblia Sagrada. Eu sou o pastor Fernando. Este é o canal da Igreja Batista Nacional em Cristalina, Goiás. E nós estamos aqui mais uma vez para entrar dentro do seu lar. Nós estamos aqui pedindo que você empreste um pouquinho a sua atenção para que nós possamos estar compartilhando uma palavra da parte do coração de Deus, da parte de Deus para o seu coração. Então aí dobre a sua atenção e vamos aí nos atentar para aquilo que Deus quer falar conosco nesse dia. E o texto escolhido para a nossa reflexão é o texto do livro do profeta Amós, capítulo de número 3. Nós vamos aqui nos atentar a alguns versículos, mas principalmente os versículos de número 7 e de número 8. Então, esse aqui é o texto sagrado. Está escrito as seguintes palavras. Amós, capítulo 3, nós vamos ler aqui do versículo 1 até o 8. E diz: Ouçam esta palavra que o Senhor falou contra vocês, ó israelitas, contra toda esta família que tirei do Egito. Escolhi apenas vocês de todas as famílias da terra. Por isso eu os castiguei por causa de todas as suas maldades. Duas pessoas andarão juntas se não tiverem de acordo? O leão ruge na floresta se não apanhou presa alguma? O leão novo ruge em sua toca se nada caçou? Cai o pássaro num laço se não há nenhuma armadilha? Será que a armadilha do laço se desarma se nada foi apanhado? Quando a trombeta toca na cidade, o povo não treme? Ocorre alguma desgraça na cidade sem que o Senhor a tenha mandado? Certamente o Senhor soberano não faz coisa alguma sem revelar o seu plano aos seus servos, os profetas. O leão rugiu, quem não temerá? O leão rugiu, quem não temerá? O Senhor soberano falou, quem não profetizará? Então, essa daqui é a passagem que nós vamos usar como base para a nossa reflexão. E eu creio que Deus estará falando conosco por meio dessa passagem bíblica, que é um pouco talvez desconhecida para muitos. No entanto, tem para nós hoje muitas lições importantes que nós podemos extrair desse texto sagrado. Então, vamos lá. Então, o tema sugerido para a nossa reflexão é: já estava escrito. Então, nós vamos aqui nos atentar diante dessa temática, né? Já estava escrito. Ou também pode ser usado: já estava avisado, já tinha sido falado, o Senhor já tinha exposto algumas... o Senhor já tinha exposto o que deveria ou o que havia de acontecer. Que algumas pessoas elas chegam até nós e perguntam: mas será que Deus avisou realmente tudo o que aconteceria? Será que existe alguma coisa que já tinha sido escrita, né, para que nós tivéssemos hoje de certa forma, um aviso do que tem acontecido? Eu falo isso diante do contexto em que nós estamos inseridos, esse contexto aí de pandemia, de muitas inquietações nos corações das pessoas, onde tudo tem servido de alarde, muitas pessoas têm se preocupado, muitas teorias de conspiração têm surgido, muitas questões têm sido levantadas. Mas o que nós precisamos nos atentar é se realmente muito do que tem sido falado está de acordo com aquilo que a palavra de Deus assim nos revela. Então nós vamos nos atentar aqui para o nosso texto. Eu gosto de usar o texto, que a gente ficar divagando aqui falando de coisas
paralelas, infelizmente a gente pode se equivocar, mas nós vamos para o nosso texto. Eu quero aqui frisar aqui o versículo 7 do nosso capítulo 3, que diz o seguinte: certamente o Senhor soberano não faz coisa alguma sem revelar o seu plano aos seus servos, os profetas. Observe bem essas palavras. Certamente o Senhor soberano não faz coisa alguma sem revelar o seu plano aos seus servos, os profetas. Os profetas eram as pessoas que tinham a responsabilidade de avisar, de alertar, no contexto aqui referido, principalmente a nação de Israel, acerca daquilo que estava por vir diante do contexto em que eles estavam inseridos, um contexto de apostasia, indiferença espiritual, exploração, promiscuidade e muitos pecados que estavam realmente incomodando, estavam fazendo com que Deus colocasse os profetas diante do povo para que eles recebessem de Deus o sinal de alerta, o aviso, porque essa era a finalidade do profeta, levar até o povo uma mensagem da parte do coração de Deus, ou seja, aquilo que Deus estava achando do comportamento das pessoas. O sacerdote ele tinha a finalidade de ensinar o povo, mas o sacerdote ele tinha mais aquela responsabilidade de interceder pelo povo. O profeta ele trazia o recado de Deus, a mensagem de Deus, o ensino de Deus para o povo. Mas vamos lá, vamos para o nosso texto. Nós vamos aqui para a nossa introdução, e a nossa introdução vai trabalhar algumas questões. Observe, o profeta que Deus aqui usa para falar para a nação de Israel é o profeta Amós. Está aqui, né? O termo hebraico Amós, que significa carga ou carregador, o nome Amós. O único personagem com esse nome no Antigo Testamento, você não vai encontrar esse nome sendo repetido. Você encontra alguns nomes ali sendo repetidos no Antigo Testamento, no entanto, o profeta Amós, esse nome Amós aí você não vai encontrar. Ele era fazendeiro, era um homem de negócios em Judá, chamado como leigo, ele era considerado uma pessoa leiga, para pronunciar uma mensagem de... Olha a mensagem que Amós ia compartilhar com as pessoas, uma mensagem de condenação e juízo contra o reino do norte, Israel, Belém. Sua ocupação era de pastor de ovelhas, segundo suas próprias palavras, né? Eu extraí isso aqui do Paul Gardner, né, na página 33. Em Amós 7,14, para nós pensarmos um pouquinho, Amós capítulo 7, versículo 14, aparece o termo boker. Está aí no hebraico aqui, a palavra boker, você que não sabe ler hebraico aí, voker, né? Eu estou aqui passando para você que a gente estuda um pouquinho dessa área. O termo voker, que segundo o dicionário de Alonso Schockel, na página 94, significa pastor. Você vai encontrar essa definição lá no dicionário de Schockel, o dicionário hebraico-português, que também é afirmado no léxico de William Holiday, na página 48. É praticamente apresentada o mesmo termo. E ele também é apresentado como alguém que trabalhava como cultivador de sicômoros. Então a gente percebe que a pessoa que Deus escolhe para uma tarefa tão difícil, tão desafiadora, era um homem simples, era um homem do campo, era uma pessoa que tinha uma grande responsabilidade. No entanto, ele realmente tinha muita fidelidade impregnada em seu coração para estar anunciando, e ele estaria ali anunciando então a palavra do Senhor ao coração daquele povo. Mas vamos lá continuar aqui com a nossa reflexão. Aqui eu estou apresentando para vocês um comentário de Adam Clarke. Olha o que ele vai dizer. Eles estão em correspondência estrita com ele.
e ele mostra a eles o que está por vir. Tais segredos de Deus lhes são revelados para que possam informar o povo, que por arrependimento e conversão eles possam evitar o mal e, caminhando de perto com Deus, garantir a continuidade de seu favor. Então, quando Deus levanta o profeta Amós, o desejo do coração de Deus era que o povo manifestasse isso, arrependimento e conversão. Por quê? Porque o desejo do coração de Deus, amados, é que nós estejamos sempre perto dele. Quando nós, infelizmente, trilhamos o caminho do pecado, daquilo que desagrada o coração de Deus, Deus ele procura uma forma, ele usa os seus meios para fazer com que nós venhamos despertar, acordar, abrir os nossos olhos para a realidade que está ao nosso redor. Muitas vezes nós não estamos nos dando conta dos perigos que nós estamos enfrentando. Mas como um pai que cuida dos seus filhos, que compadece dos seus filhos, ele traz para nós esses avisos, esses sinais de alerta. Mas vamos aqui dar continuidade aqui à nossa reflexão. Mas vamos aqui analisar o texto. Eu li o texto desde o versículo 1 até o versículo 8, mas eu quero frisar aqui 2 versículos, principalmente o 7 e o versículo de número 8. Olha, observe aqui o texto, né? Sucederá algum mal à cidade sem que Yahvé ou o Senhor tenha feito? Certamente Yahvé não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Ou seja, a gente está dividindo aqui o versículo 7 em 2 partes. Ou seja, o profeta primeiro, ele está dizendo, sucederá algum mal à cidade sem que Yahvé tenha feito? Aí a outra parte do mesmo versículo 7, eu coloquei 1 e 2 aqui, mas é o versículo 7. Aí diz, certamente Yahvé não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos servos e profetas. Aí, o que a gente tem como interpretação para isso? A seguinte pergunta, né? Um desastre é causado por Deus? Aí depois vem, Deus leva os profetas a advertirem sobre o desastre, os efeitos da advertência de Deus, o povo deve temer e o profeta, ele deve avisar. Ele tem essa responsabilidade sobre os seus ombros, de trazer conhecido ao povo, às pessoas, o que Deus está para fazer, para realizar. Aí o versículo 8 diz, rugiu o leão, quem não temerá? Falou Yahvé, quem não profetizará? Então, ou seja, quando Deus fala, quando Deus manda nós levarmos uma mensagem até alguém, nós precisamos ser fiéis ao chamado de Deus, porque essa é a finalidade. Se Deus está falando conosco para nós falarmos algo para alguém, a nossa responsabilidade é levar essa mensagem, nós sermos esse porta-voz de Deus. Mas vamos continuar aqui. Olha aqui, a primeira pergunta lá da parte anterior, lá do slide que a gente tinha passado. Um desastre é causado por Deus? Amós 3,7 é singular, pois trata-se de uma resposta e não de uma pergunta. Mas sua autenticidade não deve ser negada, é uma parte importante do fluxo geral de pensamento, pois interpreta e amarra as suas perguntas no versículo 6, com a profecia em 3:2b, Deus nunca envia a derrota sobre uma cidade. Sua ação em 3.7, ou seja, capítulo 3, versículo 7a, que está ligado a capítulo 3, versículo 6, a parte B, a menos que mande uma advertência. A profecia de castigo é o soar da trombeta. Olha aqui, entenda bem isso. Olha, a profecia de castigo em 3:2, ou seja, capítulo 3, versículo 2, é o soar da trombeta avisando que Deus está prestes a agir. Amós está revelando o plano de ação de Deus que foi decidido no conselho divino.
Deus decidiu, na sua soberania. Esses planos não foram mantidos em segredo, mas pela graça. Olha, observe bem isso. Olha aqui, olha como é que Deus é maravilhoso. Deus, pela sua infinita graça, Ele nos comunica essas questões com um devido propósito. Não é apenas por comunicar, Ele não fala apenas por falar. Ele espera algo de nós. Mas vamos dar continuidade aqui. Deus leva os profetas a advertirem sobre os desastres. O profeta é simplesmente um servo que revela o proceder que foi determinado por Yahvé, o Deus de Israel. A revelação da decisão de Deus a um profeta não limita a liberdade soberana de Deus de tomar uma atitude contrária se o povo arrepender-se. Amós 7:1-6, né? Jonas, a gente sabe como é que foi a questão ali de Jonas, né? Quando ele levou aquela mensagem para os ninivitas. Mais adiante, o pedido que o profeta faz à nação: buscai o bem e não o mal, para que vivais. Não é um fio, aqui está em Amós 5, 14 e 15. Não é um fio de esperança inútil ou sem fundamento. É o coração de Deus. Olha que coisa linda, gente. É o coração de Deus chamando o ser humano a temer sua advertência e arrepender-se. O coração de Deus chamando o ser humano a temer a Deus. Uma advertência para que o ser humano se arrependa. Observe bem isso, que nós vamos aqui ainda continuar tratando. Olha os efeitos da advertência de Deus. O povo deve temer. Metade da discussão já está resolvida. Os ouvintes sabem que o castigo anunciado em 3.2 é uma advertência daquilo que Deus irá fazer. Mas a luta pelo coração dos seres humanos, que é o objeto da disputa, ainda aguarda uma resolução. Se não há uma reação positiva à compreensão intelectual da mensagem, a discussão terá fracassado ao deixar de alcançar os resultados pretendidos. Observe bem, olha que coisa, gente, isso aqui é espetacular. Olha, se não há uma reação positiva à compreensão intelectual da mensagem, às vezes a pessoa até entendeu, a questão intelectual ali não é um problema, a pessoa entendeu, mas ela tem que produzir resultados. Por isso que a Bíblia diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos. O arrependimento, ele envolve não apenas um pesar momentâneo, uma tristeza momentânea, mas uma mudança de atitude que leva a um sincero arrependimento, né? Então a gente precisa levar isso em conta. Não adianta apenas eu entender intelectualmente o que Deus quer tratar. Às vezes a pessoa ela até entende, ela até acha bonito, ela acha interessante, chama a atenção e tudo mais, mas na hora de nós mostrarmos para Deus, que às vezes as pessoas elas querem mostrar para as pessoas, gente, para com isso. Não fique focado em mostrar para as pessoas, mostre para Deus. Uma certa feita, eu ouvi um irmão dizendo o seguinte: pastor, eu preciso ir para determinado lugar e mostrar para aquelas pessoas que eu mudei. Eu quero provar, eu preciso ir lá e mostrar que eu mudei. Eu disse para ele assim: você não precisa fazer nada disso. Você não precisa fazer nada disso. A sua mudança no decorrer do tempo, porque, gente, o tempo é que vai fazer com que a gente repense as nossas ações, repense os nossos conceitos. O tempo ele faz muita coisa. As pessoas elas precisam ver. Eu vejo muitas pessoas querendo provar para as outras que são homens de Deus, que são mulheres de Deus. Não, eu sou homem de Deus, eu sou mulher de Deus. Você não precisa provar isso para as pessoas. Você precisa se mostrar assim para Deus. Uma das coisas que Jesus censurou nos fariseus
durante o período do seu ministério foi o fato deles muitas vezes quererem mostrar para as pessoas, irem para as esquinas, que eles buscavam os primeiros assentos, os primeiros lugares para serem vistos pelos homens. Isso é uma questão muito forte na prática, né, na prática da pessoa quando ela se aproxima de Deus, no seu relacionamento com Deus. Nós precisamos nos focar. Eu preciso mostrar para Deus que o meu coração está limpo, que as minhas mãos estão limpas, que a minha mente está focada nele, que a minha vida está nele. Essa é a intenção, né? Esse é o verdadeiro efeito da advertência de Deus. A gente olha muitas vezes para essa situação que nós estamos vivendo, e o que a gente vê? A gente vê as pessoas com medo, nós vemos as pessoas pensativas, mas a gente não vê mudança. Não vê as pessoas com mais sede de Deus. Não vê as pessoas mais quebrantadas. Nós vemos muito pelo contrário, pessoas talvez até pior do que estavam, mais indiferentes do que estavam. E isso não é o efeito que Deus quer que a advertência dele venha produzir em nós. Mas vamos continuar aqui, queridos. O profeta ele tem que avisar. Ele tem que avisar. Ele não pode ser omisso. Né? Eu ouvi um pastor dizendo o seguinte, eu já até comentei isso várias vezes na igreja, que uma das questões que vai se valer diante de Deus no que diz respeito ao sucesso de um pastor, de um ministério, não é a quantidade de pessoas que tem ali em determinada igreja, não que isso seja um problema, não, de maneira nenhuma, isso é bênção, mas a fidelidade em transmitir para as pessoas realmente aquilo que Deus mandou, aquilo que Deus colocou em seus lábios, no seu coração para que fosse falado. O profeta ele deve avisar. Para estimular essa reação, Amós identifica a origem de sua mensagem. Essa mensagem de castigo é aquilo que Deus falou. Se foi Deus que falou, se é Deus que está falando, se é realmente de Deus, nós devemos falar. É impossível para o ser humano ignorar tal advertência e não proclamá-la. Amós respondeu com temor e profetizou palavras nada populares. Não é nada popular, gente, pregar esse tipo de mensagem aqui que eu estou pregando. Eu não estou aqui para dizer que eu sou melhor do que ninguém, certo, queridos? Mas não é nada popular. Você está anunciando esse tipo de mensagem. Ah, pastor, tanta coisa boa para eu falar, pastor, só falar sobre isso. Mas é o que Deus tem colocado em meu coração para transmitir, queridos. O aviso de Deus. O aviso de Deus para esses últimos dias é: se arrependam, se voltem para mim, se voltem para o Senhor, amados. Você que está me ouvindo aqui, o profeta ele tem que avisar. E aqui para finalizar a nossa pequena reflexão, a nossa breve reflexão, as considerações finais, se voltem para Deus. É tempo de se voltar para Deus. Tudo isso que está acontecendo, queridos, não é para você ficar aí trancado dentro do seu quarto, amargurado, angustiado, com medo de tudo e de todos, preocupado com o dia do amanhã, louco para saber, talvez, se eu tivesse a oportunidade de ir lá tivesse um experimento, uma ferramenta, um mecanismo que eu possa ir lá na frente para me ver o que vai virar tudo isso. Não, queridos, é tempo de se arrepender. É tempo de se voltar para Deus. É tempo de dizer: Senhor, me perdoa. Eu quero estar diante de Ti. Eu quero me prostrar aos Seus pés. É tempo de nós nos voltarmos para aquele que nos criou, para o nosso Criador. Ninguém sabe o dia da manhã. E a Bíblia diz que ao homem está ordenado morrer uma só vez, depois segue-se o juízo. Nós devemos buscar a Deus, nós devemos nos arrepender em vida. Isso é muito interessante, isso é muito importante. E muitas pessoas, infelizmente, não têm dado a devida atenção para essa verdade. Então, eu quero aqui aproveitar esse momento para convidar você a se voltar para Deus. Não se perturbe, não se desespere. Coloque o seu coração diante de Deus. Peça para que Ele possa curar todas as feridas que existem dentro de você. Ele tem poder para curar. Ele tem poder para te sarar por inteiro. O seu corpo, sua alma, o seu espírito.
Ele tem poder para realizar tão grandiosa e maravilhosa obra. Então eu quero fazer uma oração por você. Pai, nesta hora eu apresento a vida desta pessoa, Senhor, que está ouvindo esta mensagem. Senhor, Tu sabes, Senhor Deus, como cada coração vai estar quando eles abrirem esse vídeo aqui. Eu te peço, ó Pai, em nome de Jesus, produz, Senhor, arrependimento. Transforma o coração de pedra em um coração de carne, sensível ao Teu Espírito. Toca lá, Espírito Santo. Faça uma grande obra na vida dessa pessoa, deste homem, desta mulher, deste jovem, Deus, desta família que precisa tanto, Senhor Deus, se voltar para Ti neste momento, Senhor. Assim como o Senhor alcançaste a tantas pessoas, Senhor, assim como o Senhor um dia me alcançou, Senhor, e eu estou aqui diante do Teu altar, Senhor, eu estou aqui, Senhor, aos Teus pés. Ó, Senhor, vai de encontro à vida dessa pessoa. Dê força a ela, Pai, para que ela se volte para Ti, meu Deus. Ó Deus, eu quero Te louvar nesse momento e Te pedir que o Senhor venha ministrar cura. Cura esta pessoa, Senhor Deus. Cura as feridas da alma. Cura o seu corpo, Senhor Deus. Independente da enfermidade que possa estar presente, Senhor, que o Senhor esteja curando, Pai. Meu Deus, acalma esse coração. Faça essa obra, Pai, é o que eu Te peço aqui nesta hora, em nome de Jesus. Amém? Queridos, eu quero agradecer você por esses minutos, por essa atenção que vocês emprestaram aí, né, alguns minutos do seu dia para estar ouvindo essa mensagem. Que Deus continue abençoando você. Se você puder, faça uma visita ali na Igreja Batista Nacional, aqui na cidade de Cristalina. Você mora aqui em Cristalina, Igreja Batista Nacional, na rua Quisleu Dias Maciel. Você e sua família, vocês são muito bem-vindos. Então, nos dê essa alegria. Eu creio que você vai sair dali alegre. Eu creio que você vai sair dali convicto que você ouviu uma palavra da parte do coração de Deus. Então, se inscreva aí no canal da Igreja Batista Nacional. Ok? Então, até o próximo vídeo, até a próxima mensagem, o estudo, com a bênção de Deus. Até a próxima.